Bom, boa noite, professor. O nosso artigo é sobre a nova ecologia dos meios, a IoT, sobre comunicação, interações e interatividade. É, Sobre as novas tecnologias, a gente conseguiu observar que elas geram mudanças sociais e elas também fazem com que o poder fique centralizado na mão daquele que detém o acesso a essa tecnologia, ou seja, isso mais para frente vai acabar gerando um monopólio do conhecimento e fomentando também a desigualdade entre as classes aumentadas. Isso porque quando a pessoa tem aquele domínio daquela tecnologia, ela acaba se garantindo no mercado e criando novas formas de se reinventar e novas formas de utilizar aquela tecnologia e o poder fica concentrado na mão dela, né? E também foi observado que existiam muitas modificações do ambiente com a inserção da tecnologia. É, Mudanças culturais, mudanças sociais, mudanças econômicas, tudo isso foi muito alterado conforme a tecnologia foi evoluindo e adentrando no mercado. E os meios de comunicação eles possuem influências sobre si, seja a internet, sobre a televisão, rádio, sobre outros meios de leitura. Bom, e a internet pode ser dividida em três fases. A primeira fase é a Web 1.0, né, que foi o período de criação, utilização para trocas de pacotes e informação de maneira mais estatística. Nessa época a gente não tinha gráficos elaborados, a gente não tinha imagens, era tudo muito mais estatísticos, né? Utilização de gráficos, utilização de números, poucas fontes. Foi na época também que ocorreu a criação dos códigos e domínios, a criação do HTML, né, que é usado para formatação e edição dos sites, a criação da URL, a criação do próprio www também foi criada nessa época. E a gente tem a segunda fase, chamada de Web 2.0, onde se ampliou as formas de publicação, de compartilhamento e organização da informação pelos usuários, gerando um maior espaço de interação, ou seja, foi uma fase que ocorreu essa coletivização também dos processos de trabalho por meio da internet, porque mesmo as pessoas estando em lugares muito diferentes, em lugares longes, né, distância física, as pessoas conseguiam se manter conectadas pela internet. Também teve o aumento da troca, da produção e da circulação de informações, né? A transformação e modificação social, como eu disse, pela forma de trabalho e interação por causa do avanço da internet. E a terceira fase, que é a nossa fase atual, é chamada de New Media, que foi a fase da comunicação por meio das redes sociais. Então, hoje em dia a gente consegue perceber uma quase homogeneização entre produtores e consumidores, já que a gente utiliza as redes sociais não só como meio de comunicação é, extracurricular, mas também como um meio de produção de conteúdo para poder gerar dinheiro, para poder gerar uma fonte de renda contínua, né, como um trabalho mesmo. E os processos também ficaram mais autônomos e mais personalizados. A nossa segunda parte, que o artigo deixava explícito, foi essa nova ecologia dos meios. E durante o artigo ele deixava muito claro o impacto que causava no ser humano, né, essa nova ecologia dos meios, que ele gera uma alteração da percepção humana, da compreensão dos sentimentos e dos valores. E essa nova ecologia tem um efeito bilateral, né, que seria uma produção de um ônus e de um bônus, não só o lado bom, mas e não só o lado ruim também. Então, a gente tem uma influência midiática implícita, informal, como a gente já pôde ver em várias outras matérias, né? No âmbito de mensagens subliminares, no âmbito de marketing, como atrair, como fazer com que a pessoa se sinta influenciada por aquele produto sem ser de maneira explícita. E ele deixava claro que isso já existia há muito tempo e está muito forte hoje em dia por meio de livros, de televisão, de rádio. A gente também tem a criação desses grupos de elite, que são exatamente as pessoas que detêm esse conhecimento sobre as tecnologias e elas possuem o poder sobre as outras pessoas que não detêm esse conhecimento.
que são postas como ignorantes, né? Porque não possuem esse conhecimento. E a gente tem uma possibilidade de criação de voz para os grupos se manifestarem pelas suas lutas. Uma possibilidade das minorias lutarem, as mulheres lutarem pelo seu lugar no mercado de trabalho, pela sua voz com o feminismo, a luta contra o racismo, a luta pela igualdade LGBT, e enfim, esse público teve mais voz de acordo com a internet, né, que possibilitou isso pra gente. E a gente também tem uma mudança de padrões pré-estabelecidos, que ele deixa isso bem claro. Ele sempre fala em todo o artigo que a internet ela causa uma mudança muito forte, muito impactante na sociedade como um todo, desde a cultura até a economia, dos meios de produção. E ele também fala sobre o controle dos meios. Ele fala que é muito difícil a gente ter controle dos meios porque a volatilidade é muito alta, ou seja, depois que você cria um conteúdo, você não tem como controlar como esse conteúdo vai chegar para todo mundo de forma muito efetiva. Então, nem mesmo o inventor dessa tecnologia possui o poder sobre ela depois da sua criação. Então, o foco seriam nas alterações resultantes do surgimento, porque eles alteram a estrutura dos interesses. A inovação tecnológica, né, ela implica no progresso humano. Então, o aumento da automatização das operações gera na sociedade uma sensação de imponência e uma sensação de avanço da sociedade. A gente consegue observar isso claramente com a China, que é uma grande potência tecnológica, e o avanço tecnológico gera uma sensação neles de soberania e, de certa forma, um controle, né? Uma hegemonia de mercado. É, e a interação e a interatividade ampliam a comunicação atual, né? Porque as pessoas conseguem estar muito mais próximas, conseguem estar muito mais juntas. Então, a comunicação ela é aumentada, mesmo em períodos difíceis como a gente está enfrentando agora, que é um período de quarentena. Se a gente não tivesse a internet, muitas pessoas não conseguiriam manter o seu trabalho. No meu caso, como eu estou de home office, e então é muito mais fácil devido à internet que possibilita isso pra gente. Internet das coisas, interação e interatividades. Parte 1. No primeiro tópico, a gente aborda que a comunicação por si própria é interação. E isso por quê? Porque a própria comunicação já é uma interação com o outro, pois existe uma troca entre os indivíduos. A interação necessita de um meio ou mídia. Isso porque, para interagir com o outro, necessitamos de um meio. E esses meios eles podem ser através de qualquer coisa. Por exemplo, pela fala, pelos aparelhos eletrônicos, notebooks, smartphones, cartas, e-mails e por aí vai. Interações da sociedade atual mais mediatizadas e abstratas por interferência da utilização de meios tecnológicos. A interação ela está mais mediatizada, isso porque cada vez mais estamos nos comunicando por meio de aparelhos eletrônicos. Por isso essa interação fica mais abstrata. E isso significa que cada um pode interpretar de uma forma aquilo que se digita, por exemplo. Hoje a gente tem diversas formas de demonstrar algumas emoções. Por exemplo, a risada, né? Ela se usa como um kkk, um RS, pra gente saber que a gente está num tom de brincadeira, num tom descontraído, enquanto digita. Às vezes as pessoas podem achar que estamos falando de muito sério, às vezes um assunto que a gente não está falando sério. Então, é por isso que fica uma coisa mais abstrata. Justamente por não ter esse entendimento completo daquilo que quer se passar,
aquilo que quer ser passado. Parte 2. A internet das coisas possibilita novas extensões da nossa comunicação e amplia os sentidos com interações e interatividades diversificadas. Com o aparecimento das novas tecnologias, a sociedade vai internalizando sempre gradativamente esses novos meios de tecnologias da comunicação. Ou seja, a sociedade acompanha o avanço dessas tecnologias e isso se torna algo que faz parte do modo de viver das pessoas e isso altera a forma como os indivíduos percebem as coisas ao seu redor, né? Vão perceber o mundo ao seu redor. Altera o processo de comunicação. Um bom exemplo de uma nova tecnologia que vai alterar esse processo de comunicação é a internet, onde alterou o modo como a gente vive e como a gente se comunica hoje em dia. Essas novas tecnologias, elas sempre são agregadas ao longo dos tempos na sociedade e isso faz parte da evolução humana, da evolução social. Conexão por novos dispositivos pensantes, inteligência artificial utilizada para inúmeros fins. Isso quer dizer que nós não iremos usar, por exemplo, o computador, o smartphone, né, que são meios que a gente mais tem para usar a comunicação. A gente não vai usar esses equipamentos, vamos dizer assim, somente voltados para a comunicação em si. A gente está cada dia mais depositando nesses meios tecnológicos formas de nos auxiliar no dia a dia. Quando a gente fala sobre esse termo, né, diversos fins voltados para a inteligência artificial, isso a gente está falando dos outros meios que ela pode proporcionar para a gente, inclusive através do nosso próprio smartphone. Por exemplo, uma coisa que facilita muito a vida das pessoas é o controle do trânsito. As pessoas que têm que voltar para casa no horário de pico ficam mais atentas a esse controle, que é uma inteligência artificial, é um exemplo. O rastreamento de transportes públicos. Esses rastreamentos eles vão mostrar o horário que os transportes vão passar e até mesmo a localização em tempo real desses meios de transporte. Através de aplicativos. Você pega seu celular, você baixa o aplicativo e de repente você tem aí essa facilidade. Então ela não é utilizada somente para a comunicação, ela também é utilizada para facilitar o nosso dia a dia. Agora falando sobre a Big Data, ela é muito usada nas empresas, né, nas organizações, para o monitoramento de grandes volumes de dados, né? A Big Data ela é um tipo de inteligência utilizada para facilitar o armazenamento, a distribuição e o acompanhamento dos grandes volumes desses dados que uma empresa recebe em vários setores. Atualmente a Big Data ela é usada em diversos aparelhos, em diversos sistemas. Um exemplo de Big Data é quando a gente entra num site de compras, sei lá, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Mercado Livre, enfim, tem uma infinidade de sites de compras que a gente entra, tá querendo algum produto, né? Você procura o produto no site de compras e o sistema ele já detecta sua busca e aí vai armazenar essa informação no banco de dados da empresa. Aí logo então você tá lá navegando na internet, lendo artigos
entrando em diversos sites, e você vê o anúncio que você pesquisou, às vezes é o próprio. Às vezes é o próprio anúncio que você pesquisou. Eu pelo menos, fico super assustada quando isso acontece comigo, porque pra mim, assim, é uma coisa muito surreal. Eu pesquisei panela e a panela aparece pra mim quando eu tô pesquisando alguma coisa da faculdade, sabe? Bom, aí você começa a perceber que não só esta panela aparece, como outras panelas vão aparecer. Por quê? Porque são coisas relacionadas àquilo que você demonstrou interesse. Então, a Big Data ela é um tipo de inteligência artificial e ela funciona dessa forma. Isso é só um exemplo de Big Data, existem outros tipos também. Parte 3. Remedial Media é tecnologias criadas para a solução de problemas que as próprias tecnologias desenvolvem esses problemas. Por exemplo, tem uma tecnologia que teve um problema, sempre vai haver uma outra tecnologia para reparar esse problema. Ou seja, ela vai remediar aquilo que está dando falha, que está dando erro. O homem, ele está transferindo a resolução de problemas para os sistemas de inteligência artificial. Gadgets. O homem cada vez mais dependente de aparatos tecnológicos no seu dia a dia. Ou seja, são todos os aparatos tecnológicos que a gente utiliza. E a cada dia mais a gente está refém desses aparatos tecnológicos. Os carregadores dos celulares, dos notebooks, controles remotos, né? Os nossos próprios celulares, smartphone, televisão smart e por aí vai. Os meios de comunicação e interatividade ao longo dos tempos alteram a cultura de uma sociedade. Ou seja, a humanidade ela vai se inteirando com todo o avanço da tecnologia. Um exemplo disso, né, seria a forma como a tecnologia vem tendo uma grande importância nessa pandemia, onde a gente aderiu ao home office, onde a gente está estudando, inclusive, por EAD. Essas mudanças, elas vão se dando gradativamente. Um outro exemplo que não tem nada a ver com a pandemia, mas que também é um exemplo de que essa interatividade, ela, ao longo do tempo, né, ela vai alterando a cultura da sociedade, seriam as próprias comunidades da internet, né? Já foi Orkut, agora é Facebook, temos Instagram, e enfim, a gente teve diversas outras formas, né, outros meios, na verdade, de ter comunidades na internet. E essas comunidades, elas fazem com que os indivíduos, né, que estão participando dessa comunidade, eles vão se manifestando, vão encontrando seus espaços e vão fazendo com que os outros grupos tenham visibilidade dessas manifestações que eles vão fazendo, e isso vai alterando a cultura social, sempre gradativamente. Assim, a gente percebe uma maior liberdade de expressão também. E também mais respeito de grupos que antes a gente talvez nem soubesse que existisse. Que existisse em aspas, né? Seria, assim, grupos que não são muito visados ou vistos, respeitados, né? Como as feministas, que vieram tendo grande visibilidade agora, né, nos dias atuais, os grupos LGBT, que hoje em dia vem surgindo mais um movimento
dessa comunidade, e agora a sigla até mudou para LGBTQI+, e entre outros grupos também. Existe uma coisa que se chama cidades inteligentes, e chamamos assim porque elas melhoram o dia a dia da sociedade. Então, as cidades inteligentes são aquelas que utilizam a tecnologia para promover o bem-estar dos moradores daquela sociedade. E pode ser através pelo crescimento econômico, mas ao mesmo tempo também visa melhorar a sustentabilidade. Então, para facilitar o entendimento, eu gosto de sempre dar exemplos. E um ótimo exemplo seriam os equipamentos, né? Aqueles equipamentos que monitoram a velocidade dos carros nas estradas, os medidores de poluição, aqueles prevenção, aqueles aparelhos que previnem contra desastres naturais, o monitoramento do uso da energia, dentre um monte de outras coisas que já fazem parte do nosso dia a dia e se fazem ainda muito mais presentes em outros países, né? Onde a tecnologia é bem mais avançada que aqui no Brasil. O que a gente não pode pensar que essas cidades inteligentes, elas se preocupam somente com o desenvolvimento tecnológico. É errado pensar dessa forma, porque essas ações, elas podem acontecer em vários setores, como planejamento urbano, habitação social, energia, mobilidade urbana, coleta de lixos, controle de poluição, como eu já havia mencionado, e diversos outros também. Agora, para finalizar, uma coisa muito importante é a economia na internet. Então, também com a ampliação do uso da internet como meio de comunicação e interação, as grandes empresas, lógico, de olho nos lucros, elas passaram a investir seus negócios pela internet. Primeiro pelo baixo custo, porque se investe muito menos ao abrir algo pela internet do que em alguma coisa física. Então, eles visam primeiro baixo custo e essas coisas se dão pela automação também, né, da parte digital, onde tem bem menos burocratização e também traz mais facilidade na hora de administrar os negócios. Agora, se aprofundando um pouco mais de economia e resumindo bem, a economia ela dá um passo à frente, ou na verdade a gente pode dizer que ela seria mais um braço da internet, porque no início as pessoas tinham aquela certa desconfiança na hora de comprar pela internet. As pessoas precisavam ter certeza de que iria receber o produto, que o produto, no caso de roupas, por exemplo, iriam servir bem na pessoa, entre uma infinidade de coisas que afastava os consumidores e de comprar pela internet, né? Sem contar que devido a essas desconfianças, as pessoas precisavam de alguma garantia de que se, assim, não gostassem do produto, elas poderiam devolver, poderiam receber seus dinheiros de volta. Então, era bem difícil, né? No começo, acreditar nessa venda online. Uma coisa que hoje em dia é a realidade, né? Existem pessoas que até preferem comprar pela internet, né? Por uma infinidade de coisas, promoções, modelos que não tem nas lojas físicas, os cupons de desconto e, enfim, entre outras coisas. Então, esse processo da economia na internet foi gradativa. Com o surgimento da www, essa coisa ficou mais acessível para a massa, né? Então, a internet passou a ser mais acessível para a massa, fazendo assim com que as pessoas pudessem começar a utilizar a internet e dessa forma vem investidores e dessa forma as pessoas começam a ver a internet como uma forma de investimento, como uma forma de compra.
Então, hoje, a gente tem diversos meios de conexão. O que antes era tipo um computador grande, hoje em dia a gente tem notebook, a gente tem smartphone, então a gente está podendo se conectar em todos os lugares. E por isso que as grandes empresas, elas veem a internet como um negócio também. Então é por isso que hoje em dia existe economia na internet.